Primeiro, né, queria te agradecer por você ter aceitado, por você estar aqui, né, comigo nessa live. Eu que Você é uma pessoa bem agradeço o ocupada, convite. né, tem uma agenda aí bem complicada, mas conseguiu aí um tempinho para estar aqui presente e eu sou muito grata por isso. E queria que tu se apresentasse um pouquinho, né, quem está aqui nos acompanhando, de onde tu está falando, onde é que você atua. Tá. Bom, eu que agradeço o convite, obrigado pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto que a gente vai abordar aqui hoje, né? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Leone, eu sou engenheiro civil, eu tenho um mestrado em estruturas e construção civil pela Universidade de Brasília, tenho uma pós-graduação em gestão de projetos. E eu sou diretor técnico, né? Até falei alguns dias atrás aí a gente teve uma mudança agora de identidade da empresa, da ML Engenharia Diagnóstica, que é uma empresa focada no mercado então da engenharia diagnóstica, no mundo aí da patologia das construções, laudos técnicos e por aí vai. Ah, então, basicamente, eu vivo isso, eu vivo os problemas das construções, né? A gente é chamado para resolver os problemas das construções existentes, né? Desde construções residenciais, comerciais, industriais, enfim, a gente tem uma ampla gama de serviços nessa área da patologia. O vilão, Matheus, é a água? O que acontece? Qual o problema? Respondendo a sua pergunta, Karine, eu não diria que a água é o inimigo. A água, muito pelo contrário. A água, ela é um bem muito Essencial? precioso para a humanidade, né, em vários aspectos, né? Então, eu diria que o grande inimigo, né, é a falta de conhecimento, são os profissionais desqualificados, os maus profissionais e a falta da impermeabilização e por aí vai. Então, eu não vejo a água como inimiga, porque basicamente a água ela vai estar presente em quase todos os lugares. E a água é um elemento muito difícil de conter. Então tem que ser algo muito bem feito, né? Não pode ter erro, não pode ter. Como é que a gente faz? Que eles falam muito, né, na engenharia, aquele jeitinho, aquela coisa, vamos dar uma tapeada aqui e fazer desse jeito mesmo, porque a água realmente, se não fizer bem feito, vai dar problema, né? Exatamente, é algo que se a gente deixar de fazer o bem feito lá atrás, a gente vai pagar muito caro por isso, né? E isso já é provado. Então a gente fala aqui de lei de Sitter, por exemplo, né? Que a gente pode pagar muito mais caro do que isso, comprovadamente pela lei de Sitter. Uhum. Mas até eu acabei pulando ali um pouco. Como que tu se especializou em umidade ou isso foi surgindo no dia a dia? Tu percebeu que tinha mais problemas a respeito disso? É, não, na verdade eu não fiz uma pós-graduação focada em umidade, né? Mas o grande fato é que basicamente os problemas que a gente mais encontra, né, em termos de quantidade e até dificuldade de diagnóstico também, né, são problemas relacionados à umidade. Então, de certa forma, né, a gente é obrigado a sentar e aprender sobre a umidade. Né? Quem trabalha com patologia das Uhum. construções, quem trabalha com reformas, por exemplo, também, né, vai se deparar com muitos problemas de umidade e não tem jeito. Então, a gente tem que sentar, tem que estudar, tem que se aprimorar com relação a isso. Mas sim, depois fiz muitos cursos, né, focados em umidade, em permeabilização e por aí vai, né, mas em termos de formação básica lá, uma graduação, uma pós, não, mas vários cursos com certeza depois e muito estudo, porque é muito problema. E tem alguma literatura que tu indica? Tem algum livro a respeito disso? Eu sei que você tem um curso muito bom, né, a respeito de umidade, mas tem alguma literatura? Os livros, Karine, sobre impermeabilização, mais propriamente ditos, assim, eles são livros que já são mais antigos, né? São livros que a gente não tem nenhum livro mais atual focado somente em impermeabilização, né? Mas a gente até falou que está em produção aí já, está na fase de escrita, né? Mais para o final já, inclusive, um livro que vai sair em breve, que é um livro que vai ser lançado pelo Instituto Brasileiro de Impermeabilização, tá? O IB Brasil,
E a ideia desse livro é justamente que ele passe a ser o livro referência de impermeabilização do Brasil assim que ele sair. Porque vai ser um livro muito completo, escrito por muitos profissionais, assim, profissionais altamente gabaritados, profissionais excelentes de todo o Brasil, né? A própria professora Irene, que inclusive entrou aí, mandar um beijo aí para a Irene, que entrou aí, eu vi o nomezinho dela aparecendo, ela é uma das autoras, eu sou um dos autores, e vários outros profissionais do Brasil inteiro, né? Esse vai ser o livro que vai passar a ser referência. Né? Hoje, o nosso livro, que é o livro de Patologia das Construções, ele foi lançado em 2020 Excelente. pela editora 2B, e ele tem um capítulo, né, focado em permeabilização, coberturas, né, mas que vai falar mais dessa parte de umidade, e a gente aborda também, né, outras manifestações patológicas, não somente aquelas que estão relacionadas à umidade, né, mas dividido nos sistemas construtivos, a gente acaba falando dessa umidade, né, nos diferentes aspectos aplicados aos determinados sistemas, com estruturas, revestimentos, impermeabilização e por aí vai. Né? Então, essa é a ideia. E, conforme você falou também, né, eu e a professora Irene, a gente tem um curso que é o Master em Impermeabilização. Né? No momento, a gente não tem uma turma aberta, a gente abriu uma turma recentemente, mas até depois, se alguém tiver interesse, pode mandar mensagem ou para mim ou para o professor Irene, que a gente fala, né, como que vai funcionar aí as inscrições para as próximas turmas e tudo mais, que é um curso focado em projeto, execução, manutenção e patologia. Né? A gente montou esse curso justamente pela ideia, né, de o que a gente começou falando aqui, né, na nossa live, que nós não temos uma preparação para lidar com não só os problemas, mas, na verdade, prevenir esses problemas de impermeabilização, né? Desde a nossa graduação, e essa deficiência ela acaba seguindo, né, durante a vida profissional de boa parte dos profissionais da engenharia e da arquitetura. Né? Então, esse curso ele vem justamente para isso, na ideia de que a gente passe a não errar mais naquilo que a gente tanto vê de erro por aí. E aí tem vários outros cursos também focados que vão falar de umidade, problemas também, né? Que tem o curso de termografia, que é uma técnica que a gente vai acabar comentando aqui dela. O curso também de engenharia diagnóstica na prática, que é focado, né, em patologia das construções, engenharia diagnóstica, que a gente também fala bastante de problemas de umidade e por aí vai. Ah, excelente. Olha, então já anotaram, né? E também já ficaram ligados que em breve vai ter livro, então, a respeito. Meu Deus, a minha lista de livros, quando eu acho que eu tô completando, vem mais livro para eu adquirir. Mas enfim, minha biblioteca tá ficando boa. Teve uma pergunta aqui. Um monte pra cá. Olha que legal, consegui colocar aqui. Impermeabilizantes betuminosos são uma boa solução para impermeabilização das fiadas iniciais e infra? Bom, vamos lá. Com relação à questão das fiadas iniciais, né, que ele perguntou aí, acho que a gente tem que, às vezes, depende de cada caso, né, também. Mas vamos lá, falando aqui da questão até do problema que a gente mais encontra por aí, né, que é a umidade ascendente em construções residenciais, né, que a gente fala desse grande problema de impermeabilização, né? A ideia ali, né, no geral, então, por que esse problema ele tanto acontece, né? Mas vamos partir da ideia da prevenção. O que a gente tem recomendado hoje em termos de prevenção com relação a essas fiadas iniciais ali da alvenaria, essa base e tudo mais? Bom, a primeira ideia é impermeabilizar o baldrame, né? Nossa viga baldrame ela precisa ser impermeabilizada, por exemplo, com emulsão asfáltica ali. Pode ser uma solução também utilizando argamassa polimérica e por aí vai. Então, ela tem que ser impermeabilizada primeiro a viga baldrame, né? Que é o que está imediatamente em contato com o solo. Além disso, né, a gente recomenda a impermeabilização, né, proteções agora que vão vir na sequência, né? Mas na própria alvenaria, então nas 3 primeiras fiadas dela, né, a gente recomenda que a argamassa de assentamento das 3 primeiras fiadas, pelo menos, seja aditivada aí com aditivo anti-umidade, tá? E, além disso, ainda viria uma sequência que essa parede ela vai ser chapiscada e rebocada. E os 60 primeiros centímetros desse reboco, tá? O ideal é que ele também seja aditivado com aditivo anti-umidade. Então perceba que a gente cria aí 3 barreiras.
né? A gente tem Uhum. a impermeabilização do baldrame, a gente tem o aditivo incorporado na argamassa de assentamento, e aí a gente ainda teria uma barreira na parede, né? Na vedação, ali no revestimento, para impedir aquele velho problema daquela mancha na parede, Uhum. aquele pé de parede estufado, que é um problema tão comum de acontecer, né? Sim. É, que legal, né? Daí, se um deles acabar ali ficando, acabar falhando, tem o segundo, tem o terceiro, então é um conjunto bem interessante mesmo. E só, né, agora me vem essa pergunta na cabeça, e se a pessoa não fez isso, né? Se já tá lá com as manchas no pé da parede? Bom, se a pessoa não fez, aí temos um belo de um problema, né? Porque aqui eu diria que não tem uma solução universal que Uhum. resolva todos os casos, tá? A solução a ser adotada ela vai depender muito da altura dessa franja capilar, dessa ascensão capilar, né? Entendi. E aí qual que é a ideia? Hoje, em boa parte dos casos, a gente tem usado uma solução menos invasiva, que na verdade a gente acaba ocultando o problema, tá? Mas é uma Hum, das maneiras que a gente adota. E aí qual que seria a ideia? Né? No pé dessa parede, então, a gente removeria o reboco, tá? Esse reboco, até, a gente vai remover ele até chegar ao alvenaria, né? E a gente precisa remover ele garantindo que a gente está chegando até essa altura da franja capilar e mais um pouquinho ali, né? Então, no geral, o mínimo de altura que a gente vai acabar removendo é cerca de 60 centímetros ou mais alto do que isso, tá? uhum. E aí a gente vai chegar até essa base. Nessa base, a gente vai ter que aplicar uma argamassa polimérica, tá? Que é um impermeabilizante cimentício, certo? E aí a ideia depois da aplicação da argamassa polimérica, a gente chapisca essa parede, posteriormente vem um reboco nesse trecho que foi retirado, né, aditivado com aditivo anti-umidade, né? Essa é uma das formas que a gente acaba segurando boa parte desses problemas. Então perceba que, na verdade, a água ainda continua subindo. Por Tá quê? lá. Uhum. Os materiais, a grande maioria dos materiais de construção são porosos e, consequentemente, esses materiais a gente chama eles aí de higroscópicos, né? O que que são, Uhum. o que que é essa característica, né? A higroscopicidade? Ela tem relação justamente com a questão do seguinte: os materiais de construção civil eles são fortemente influenciados pela umidade. Então, à medida que eu tenho um ambiente em volta dele úmido, ele vai tender a absorver essa umidade, né? Então, é isso que vai acabar acontecendo. E aí você acaba escondendo esse problema lá, né? Então, Uhum. isso aí tem segurado, né? E a grande vantagem de uma solução como essa é porque ela é uma solução menos invasiva, tá? Uhum. E aí existem outras formas também da gente tratar, por exemplo, as alvenarias, tijolinhos maciços, né? Existem produtos no mercado hoje aí, cristalizantes que a gente aplica fazendo furos, né, com broca nessa parede e vertendo esse produto para que a gente crie justamente ali, né, um corte hídrico que a Uhum. gente chama. A gente corta essa subida dessa umidade. Só que aí também já é uma solução um pouco mais dispendiosa, né? Existe uma outra solução também que a gente vai quebrando o pé da parede, tá? Para criar também uma barreira nesse pé da parede, que também é uma solução mais dispendiosa, né? Então, Uhum. assim, eu costumo falar que para esse caso de umidade ascendente, né, eu gosto muito de testar para o caso que vai ser feito antes de Uhum. executar, por exemplo, numa casa completa toda a solução, Ah, entendi. porque a gente precisa aí garantir a eficiência do tratamento, né? Mas a grande questão não é que essa primeira solução que eu falei ela dá certo para todos os casos. Ela vai dar certo para a maioria. Mas quando a gente tem casos que realmente a umidade está muito acentuada, a gente precisa ir para soluções mais dispendiosas, que a gente vai ter que partir para realmente quebrar mais coisas. Hum. Mais prejuízo. Então, o ideal é fazer do começo certo, né? Para Exatamente. evitar transtorno. Eu ia te perguntar assim, quais os maiores erros de execução que tu percebe nas edificações a respeito dessa impermeabilização? Tá. Vamos lá. Eu acho que casas, né? Esse é o clássico, esse é o que mais acontece, com certeza.
Acho que todo mundo aqui já viu esse problema que eu mencionei agora, né? Seja na própria casa, ou na casa de um parente, ou na casa de um cliente, né? É um problema que é muito comum. Agora, de maneira geral, né, a gente percebe que a grande maioria dos problemas de impermeabilização, eles estão nos detalhes. Né? Uhum. É aquela história, o diabo ele mora nos detalhes. Né? Então, assim, é problema de arremate de ralo, né? É problema de canto, é problema em subida da impermeabilização na vertical, em às vezes não ter a ideia ali da manta dupla que a gente coloca nessa vertical para ter Uhum. um reforço de canto. Então, a maioria dos problemas realmente a gente percebe que apresenta-se nos detalhes, não, digamos, naquele grosso da impermeabilização, mas é o cantinho, é o tubo emergente, é o ralo e por aí vai. E daí existem algumas formas de a gente testar para encontrar esse ponto, né? Esse detalhe que está dando problema. Tipos de testes dá para fazer? Bom, a primeira questão aqui, claro, é que toda a impermeabilização, quando a gente executa, né, já lá na obra, por norma, aí a gente é recomendado, né, e deve ser feito teste de estanqueidade. Uhum. Né? Então, o teste de estanqueidade, por no mínimo 72 horas, né, é o que deve ser feito, justamente para que a gente possa testar essa impermeabilização e ver se ela não tem nenhum tipo de problema. Né? Mas lá depois, quando o problema ele já aconteceu, e a gente precisa, né, dar esse diagnóstico, existem algumas ferramentas que a gente utiliza para poder entender de onde vem esse problema. Né? Então, Uhum. por exemplo, claro que a inspeção visual, né, ela nos ajuda a ver muita coisa, afinal, quando a água está saindo ali, claramente ela vai pingar, ou então ela vai gerar sintomas, né, que nos mostram que a umidade está ali, como, por exemplo, as eflorescências. Né? Uhum. Porque a partir do momento que a gente tem a água infiltrando por uma laje de concreto, por exemplo, essa água ela vai passar pelos poros do concreto, ela vai passar pelas fissuras do concreto e ela vai levar com ela lá, por exemplo, o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, para quem não sabe, a formulação química dele aí é o CaOH2, né? E ele é o responsável, inclusive, pela reserva alcalina do concreto, que mantém o pH do concreto básico, que é o pH que a gente precisa para proteger as armaduras. E aí, a hora que essa água passa, né, ela vai fazer um processo chamado de lixiviação. Ela vai Uhum. carrear esse hidróxido de cálcio e ele vai chegar até a superfície. Né? E ali ele vai reagir com CO2 e vai ali, né, então, formar as eflorescências que a gente tanto conhece, né, que são aquelas manchas brancas que inclusive ao longo do tempo aí vão evoluir para estalactites, né, que é aquela formação igual de caverna Uhum. no teto, né? E isso aí por si só a gente consegue ver que a água está passando, ou seja, a análise visual ela acaba sendo muito importante. Uhum. Mas nós também temos ferramentas e outras formas para poder auxiliar no diagnóstico. Por exemplo, a termografia por infravermelho, que eu citei agora há pouco, né? Que é uma técnica em que, através de uma câmera térmica, nós conseguimos ver os locais de umidade ali. Eu consigo, então, por exemplo, com essa câmera térmica, ver exatamente qual é o raio de atuação ali daquela umidade. Ok, eu até vejo que ela está pingando, mas será que essa mancha de umidade ela é maior do que só aquele pingo que está acontecendo ali? Né? Porque com a câmera térmica, basicamente, a gente consegue observar o diferencial térmico das coisas. Tem vários pormenores aqui, eu não vou entrar muito no mérito, porque é uma técnica que ela tem realmente, né, que a pessoa que for utilizar tem que entender sobre ela, mas ajuda demais a entender o problema de umidade. Né? Nós também temos leitores de umidade, medidores de umidade de Uhum. superfície, que a gente consegue colocar na superfície e ter uma ideia, né, de presença de umidade nos materiais, a gente utiliza bastante. E nós também fazemos testes de estanqueidade, mesmo depois ali de pronto, né, que a gente isola áreas, por exemplo, ou em determinados locais, a gente pode fazer teste de estanqueidade, só que aí, para poder facilitar o nosso diagnóstico, a gente mistura uma coisinha lá na água, né, por exemplo, os traçadores químicos, tá? Que através dos traçadores químicos, né, por exemplo, eu sempre mostro lá o traçador, né, da Yamatec, que é o Yamalux, Uhum. que aí a gente consegue, misturando ele na água, por exemplo,
essa água vai passar com traçador químico. Só que aí esse traçador ele vai fazer o quê? Aí depois eu coloco uma lanternazinha UV. E aí a hora que Uhum. eu aponto essa lanterna UV para o local onde aquela água está pingando, eu consigo ver se aquela água está com traçador químico, porque ela praticamente brilha no escuro ali. E aí eu consigo ver e identificar o trecho que aquela água está vindo. Porque o grande problema da umidade é que eu posso ter um problema Uhum. que tá pingando aqui, mas a água ela não está infiltrando exatamente por aqui, ela está infiltrando a 3, 4 metros de distância Uhum. daquele ponto, e realmente é difícil a gente às vezes saber de onde está entrando ali, né? Então, existem algumas técnicas e essas daí são algumas, né, que a gente utiliza para auxiliar nos diagnósticos de problemas de umidade. É muito, muito legal. E tem alguma delas assim que é a tua. Eu tenho que fazer, essa é primordial. Eu gosto muito da termografia. A termografia é uma técnica que me ajuda muito, né? Nós temos então aí a câmera térmica que a gente utiliza ela para fazer vários diagnósticos, não só de umidade, né? A Uhum. termografia ela ajuda para a questão de desplacamentos, descolamentos de revestimentos, ela ajuda na identificação de fissuras, os problemas de umidade. Então, assim, a termografia é uma técnica que realmente me ajuda muito. Assim, eu sou suspeito para falar sobre ela, né? E até por isso, assim, eu aprendi a usar a termografia sozinho, errando e acertando, Uhum. né? Eu tenho aí capítulo de livro na área internacional falando de termografia, estudei a termografia. O meu mestrado, ele teve uma parte do mestrado ali que foi muito focado em termografia, mas eu aprendi errando e acertando. E é uma técnica que ajuda demais se bem utilizada. E é É. justamente por ter falta de material, né, da termografia, eu acabei montando o curso também Termografia na Prática, para ajudar outras pessoas a também usarem a termografia da maneira correta. Uhum. Ah, legal. Então, ó, já fica mais uma dica para quem está assistindo, que realmente termografia é muito bom para, né, para quem trabalha com diagnósticos. Só que nem o Matheus falou, né? Tem que saber usar, porque senão não vai entender ali direito que é a imagem que está querendo passar. Tem várias perguntas, Matheus. Deixa eu ver Vamos aqui. lá. A É, questão enquanto você vai puxando a pergunta aí, Karen, aham. só para complementar também, né? Eu diria que o diagnóstico de problemas de umidade estão entre os mais complexos, assim, porque no geral a gente não vai utilizar somente uma técnica, a gente vai acabar usando uma, duas ou três ou mais, né? E uma complementa a outra. Então é como na medicina, a gente tem que fazer exames auxiliares para poder entender. Por isso que não basta a gente entender ali, né, sobre o que a gente precisa também pensar em como dar esse diagnóstico, ou seja, uma metodologia de diagnóstico Uhum. para poder entender isso, né? Então, além das ferramentas, a gente precisa entender o que a gente está vendo para a gente saber o que utilizar para poder extrair a resposta que a gente precisa para conseguir saber onde é o problema, né? Então, no geral, é isso. Ó, uma pergunta foi: tive uma péssima experiência com a utilização de manta líquida asfáltica em laje descoberta. O que você acha da manta líquida asfáltica? Bom, vamos lá. Com relação a, a manta líquida asfáltica, na verdade, né, ou seja, uma membrana asfáltica, falando especificamente de lajes, né, quando a gente vai escolher um sistema de impermeabilização para uma laje, nós temos sempre várias opções. Né? Então, eu vou responder essa pergunta dela, na verdade, já trazendo a ideia do certo a ser feito. Né? Nenhum local que a gente vai impermeabilizar, dificilmente a gente vai ter só uma opção de produto a ser aplicado. Então, a gente precisa analisar as características do local para que a gente possa escolher o melhor tipo de impermeabilização, né, para aquele local especificamente. Né? É claro que, além das características do local, a gente vai falar também da disponibilidade de material na região, né, Uhum. de ter mão de obra qualificada para aplicar aquele determinado material naquela região, né, e por aí vai. Então, quando a gente está falando de uma laje exposta,
né, que é onde a gente encontra muitos dos problemas, né, nas nossas construções, a gente tem que entender que além do impermeabilizante em si, a gente tem uma série de outras coisas que a gente tem que se preocupar. Eu acho que é aqui que são os pontos que a gente tem que pensar. Então, beleza, eu tenho o tipo de impermeabilização. Só que, falando da impermeabilização que a gente mais utiliza hoje lá, por exemplo, que é a manta asfáltica. Tá, a manta asfáltica, por si só, o material tá lá. Só que não basta eu chegar lá e colocar essa manta asfáltica. Eu tenho outras etapas que envolvem a aplicação dessa manta. Então, por exemplo, eu vou executar essa impermeabilização sobre uma camada, tá, que já tem que ter um caimento. Então, por norma, essa camada que eu vou executar a minha impermeabilização, ela já tem que ter caimento de 1%. Porque se eu executo uma impermeabilização sobre uma camada nivelada ali, reta, né, se eu tiver qualquer infiltração no meu piso, essa água ela fica acumulada. Então, eu não dou caimento só no piso, não. A impermeabilização, ela tem que ser executada com caimento, né? E aí, posteriormente, né, nós vamos aí vir na aplicação do sistema de impermeabilização a ser escolhido. Por outro lado, agora, nós temos ali possibilidade de aplicar impermeabilizantes, né, que a gente chama aí de autoprotegidos, ou também aqueles que necessitam de proteção mecânica. Então, por exemplo, quando eu falo de uma manta aluminizada, ela é autoprotegida, aquela camada de alumínio superior nela, né, faz com que a gente não vai precisar fazer uma proteção mecânica, um contrapiso sobre aquele sistema, tá? É claro que isso também depende do local que eu vou aplicar, né? Porque, por exemplo, eu não posso aplicar uma manta aluminizada em uma laje que vai ter tráfego de pessoas intenso, porque ela vai ser danificada, né? Então, existem locais que eu realmente preciso utilizar sistemas que vão utilizar de proteção mecânica ou sistemas mais resistentes, justamente porque eu vou acabar danificando a minha impermeabilização, né? Mas aí vamos lá, agora falando dos sistemas que eu precisaria ter uma proteção mecânica. E aí eu vou ter que executar essa proteção mecânica, né? Falando, por exemplo, de manta asfáltica. Hoje, uma das camadas mais negligenciadas desse sanduíche, né, que a gente tem, é uma camada que, na verdade, deveria ser executada entre a impermeabilização e a proteção mecânica, tá? Que é a famosa, ou não tão famosa assim para muitos, camada separadora, tá? A camada separadora é uma camada muito importante. Por exemplo, quando a gente está aplicando uma manta asfáltica, né? E qual que é a função dela? O nome já fala. Separar. Separar o quê? Separar o que está de baixo do que está de cima. Né? Por quê? A nossa estrutura, ela movimenta e ela vai passar essas movimentações para as camadas de cima. Por isso da importância da gente escolher, então, para lajes cobertas, um sistema flexível. Em hipótese alguma, por exemplo, eu posso aplicar numa laje coberta uma argamassa polimérica. Não, eu preciso escolher sistemas flexíveis, né? E aí, na aplicação desse sistema flexível, por exemplo, a manta asfáltica, que a gente estava falando aqui, né? Essa ideia de separar, então eu ajudo muito nessa questão, nessa separação, nessa dissipação dessas tensões que são transferidas para essa camada, né? Tanto de cima para baixo, de baixo para cima. Ou seja, ela separa ali nesse sentido. E uma outra função dela, né, também é facilitar nas questões de manutenção, né? Por quê? Imagina depois, lá com essa impermeabilização pronta, eu tenho que dar alguma manutenção, eu tenho que quebrar aquele contrapiso e etc. Se eu não tenho essa camada separadora, automaticamente quando eu quebro o contrapiso, eu danifico minha camada de impermeabilização. E é muito complicado. Realmente, se eu conseguir quebrar o contrapiso e ele está ali aderido direto na impermeabilização, eu acabo danificando a impermeabilização. Então a camada separadora, ela ajuda muito nisso, que é justamente E a o que questão seria essa camada separadora? Bom, hoje no geral, tá, a gente tem executado as camadas separadoras com polietileno. É um plástico, né? Basicamente, né? O papel craft também pode ser utilizado. Papel Sim. craft, para quem não sabe, é o mesmo material que é usado para fazer o saco de cimento, né? Mas o polietileno, que é um plástico ali, a ideia é uma recomendação de uma espessura mínima de 24 micras, tá? Para que a gente consiga ter essa camada adequada.
E, basicamente, esse plástico ele vai estar entre a minha impermeabilização e a proteção mecânica, para trazer essas duas funções. E aí depois viria a proteção mecânica, né, que é o nosso contrapiso, que tem uma função muito importante de proteger agora o que está ali por baixo. Né? E aí, com isso, né, nós temos um sistema, digamos, adequado, que aí tem um acabamento final e etc. Né? Por outro lado, nós também temos membranas no mercado, membranas com líquidas que a gente pode aplicar, que, a depender da sua aplicação, né, vão dispensar proteções mecânicas também, a depender do tipo de produto escolhido e assim por diante. Então, em resumo, assim, eu procurei responder a pergunta, né, trazendo a ideia das várias opções que a gente tem, né, e tudo que a gente tem que olhar na hora de escolher um sistema de impermeabilização para uma laje exposta, que foi a questão da pergunta, que a gente acaba tendo muito problema também. E até trazendo, né, um ponto importante, conceitual aqui, né, que foi falado. Quando a gente usa o termo manta líquida, tá? O termo manta líquida, na verdade, ele é um termo equivocado tecnicamente. Por quê? Tudo aquilo que é líquido, que necessita de dar demãos de aplicação para formar película, nós temos que chamar aqui, é uma membrana. Tá? É uma membrana. Então, assim, o nome manta líquida, né, das várias membranas que a gente tem várias membranas no mercado, né, mas o nome manta líquida, ele remete muito até às membranas acrílicas, né, que é o mais comum da gente ver no mercado, mas o nome manta líquida, ele vem muito mais, ele é mais comercial. Então, os fabricantes, eles trouxeram essa nomenclatura mais para fins comerciais, mas tecnicamente é um nome errado. E quando tu é chamado assim para identificar um problema de umidade, demora muito para encontrar ou com a experiência tu já entende, né? Já vai mais certeiro? Vamos lá. Realmente, o problema de umidade, é claro que tem casos e casos, né? Mas no geral não são problemas fáceis de dar diagnóstico. Eu costumo, assim, quando eu pego casos de umidade, né, a gente costuma, claro, a gente tem que cobrar o valor justo para aquele serviço, só que eu considero, muitas das vezes, já dependendo do tipo de problema que eu pego, que eu vou ter que ir lá várias vezes. Né? E às vezes o cliente, a hora que ele vê o valor, né, de primeira, ele até olha assim e fala, nossa, mas que isso? Aí a gente fala, não, vamos lá. Aí eu explico. Vamos conversar. Aí eu explico para ele, olha só, eu vou fazer isso, 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 isso. Isso leva tanto tempo, eu vou ter que voltar aqui no mínimo X vezes e por aí vai. Então, claro que às vezes a gente acaba encontrando antes do previsto. Se isso acontecer, ótimo, digamos assim, eu saio no lucro. Porque eu acabei encontrando antes do que eu previa aquele problema. Mas na maioria dos casos, Karine, isso não acontece. Assim, a gente tem que realmente ir várias vezes, até porque a gente precisa, por exemplo, quando eu tenho problema de umidade, sempre que possível, eu tento ver o local seco e úmido para ver o quanto de umidade tem, não tem. Mas aí eu tenho que começar a testar, desligar tubo de alimentação, para ver se é do determinado local. Só que aí você desliga, você tem que esperar um tempo até o fluxo parar. Então, se você tem um vazamento de uma tubulação, por exemplo, se você desligar a alimentação, né, você vai ter um tempo até aquele fluxo parar. Só que assim, a gente começa também a ver coisas que a gente está observando ali. Por exemplo, a pessoa me chama e fala que está infiltrando. Eu vou perguntar, por exemplo, essa infiltração ela acontece em época de chuva? Aí, poxa, eu já consigo saber, por exemplo, talvez seja uma tubulação de águas pluviais, porque eu relacionei com o período da chuva. Ou então, não, a pessoa me fala assim, está sempre pingando. Ou seja, se está sempre pingando, tem relação com possivelmente o tubo de alimentação. Né? Ou então, não, é meio que periódico, assim, acontece em determinados períodos e vai parando. Opa, será que não é uma tubulação de esgoto? Né? Mas aí, se é de esgoto, poxa, será que eu estou notando até um possível mau cheiro naquela água que está aparecendo ali? Então, assim, e aí vai. Então, é uma investigação mesmo, é um passo a passo, né? Entender o que está acontecendo e levantando hipóteses e esgotar todas as hipóteses possíveis.
Entendi. Não, imagino que entender, né, a manifestação, todas elas são um desafio, mas é que nem a gente já comentou, a umidade, ela pode estar pingando aqui, mas pode estar acontecendo muito distante. Então, para realmente descobrir de onde isso está vindo, muitas vezes é em sistemas enterrados, né? Então, às vezes a gente não quer fazer um ensaio ali destrutivo, então quer descobrir de outras formas, é realmente bem complicado. Mas legal, legal a tua experiência, né, de dizer, ó, Karine, não dá para resolver, né? A maioria das vezes não é na primeira É, lida. exatamente. Porque os clientes às vezes acham que a gente batendo o olho já sabe, né? Já desvenda o mistério. Então é Sherlock Holmes e não é assim que funciona. Vamos ajudar aqui o N Vinícius, que está perguntando a respeito de infiltração no subsolo. Bloco, seixo e terra, barranco. Pode extinguir? Não entendi a pergunta do N. Você entendeu, Matheus? Não. Infiltração no subsolo. Bloco, seixo e terra. Barranco. Como extinguir? Então, N, não entendemos a sua pergunta. Vamos lá, vamos comentar um pouquinho, que talvez dá para resolver a pergunta aí do N. Então, N, quando a gente fala de infiltração em contenções, por exemplo, em paredes de subsolo, né, são problemas complexos também aí, porque a própria norma de desempenho fala que sempre que possível a gente deve impermeabilizar o lado positivo, né, na pressão positiva. Ou seja, numa contenção, a água ela vem de fora para dentro. A Uhum. ideia, então, é que eu impermeabilize pelo lado de fora para que eu justamente segure essa pressão positiva, tá? Beleza. Aí eu vou lá, vou ter um sistema de impermeabilização aplicado ali. E é muito importante também que a gente tenha um sistema de drenagem. Não só Uhum. impermeabilização, mas eu preciso também ter drenagem ali. Porque a drenagem também vai me ajudar a tirar aquela água e ela vai escoar depois por um tubo dreno, né? E isso me ajuda também muito a minimizar ainda mais os problemas de umidade, além da impermeabilização que vai estar lá. Então, a impermeabilização e a drenagem está lá também. Só que aí vamos lá. A partir do momento que eu tenho uma impermeabilização, né, numa parede de contenção, essa água, então, ela vem de fora para dentro, certo? E aí o que eu tenho que saber ali? Primeiro, é um problema pontual ou é um problema generalizado, né? Porque se eu estou lidando com um problema pontual, eu tenho algumas formas para corrigir, tá? Por exemplo, se eu estou falando de paredes maciças de concreto, né? E eu tenho problemas pontuais, uma boa maneira para corrigir seria uma técnica de injeção, né? Uhum. Onde eu consigo estancar pontualmente aquela umidade através de bicos, que você faz furo com broca, coloca bicos injetores e a gente tem ali injeção. Por outro lado, se eu começo a ter um problema mais generalizado, né, eu já tenho que partir realmente, digamos, para uma impermeabilização quase que total ou total do local. Só que aí eu tenho lá um problema, que pode ser, por exemplo, que eu não possa retirar o solo pelo lado de lá do muro de contenção, porque eu tenho uma outra construção. Uhum. Acontece muito. E aí, por conta disso, né, em muitos casos, a gente tem que utilizar soluções que, no caso, a gente vai pegar essa pressão negativa, ou seja, de fora para dentro. Ou seja, eu vou ter que impermeabilizar, na verdade, por dentro da edificação, que de certa forma, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar escondendo essa água lá, ela vai estar lá do mesmo jeito, só que eu vou escondê-la. Uhum. Então, por exemplo, argamassas poliméricas, cristalizantes, eles vão ser úteis aí para essa questão dessa pressão negativa que eu teria que conter, né, se eu tivesse um caso como esse. Então, seria mais ou menos nessa linha. Então, assim, como a pergunta, ele falou sobre bloco de concreto, né? Se ele não tem possibilidade de escavação pelo lado de fora, para poder corrigir a impermeabilização pelo lado de fora, uma boa solução seria essa, né? Justamente a ideia de aplicar produtos que vão resistir à pressão negativa. Lembrando, não são todos os impermeabilizantes que resistem à pressão
negativa. Eu dei exemplos daqueles que resistem, né, e Uhum. por aí vai. E se nesse caso ele poder escavar do outro lado, então aí é mais fácil, digamos assim. Exato, aí ele tem uma possibilidade de impermeabilizar diretamente pelo lado de fora, né? E Uhum. aí, falando de uma contenção, hoje, uma das soluções mais utilizadas em parede de contenção, ele falou que é bloco de concreto, né? Então, a ideia ali, ele vai ter que colocar alguma coisa depois, seria, por exemplo, uma manta asfáltica, mas para poder Uhum. fazer essa manta asfáltica, ele teria que fazer uma camada de argamassa de regularização ali nesse bloco de concreto, para poder executar essa manta, né, em cima dessa camada, porque senão ele acaba tendo uma camada muito irregular para a execução dela, né? Então essa seria uma ideia. Então, ou seja, ele conseguiria impermeabilizar pelo outro lado sem qualquer tipo de problema. Ó, Wendy, tu teve uma consultoria aí com o mestre, hein? Então, pergunta respondida, e super bem respondida, né? Matheus, e a logística para fazer esses reparos? Tu acompanha? Ou tu acaba ficando mais no diagnóstico? É muito estressante a parte de execução ali. Pronto. O mundo dos laudos técnicos, né, Karine, ele, na verdade, muita gente, quando a gente fala de laudo, né, as pessoas, na verdade, quando a gente fala de patologia, todo mundo pensa muito só em laudo, né? O mercado da Uhum, engenharia diagnóstica é laudo. Gente, tem uma gama gigantesca de serviços. Então, a gente não faz só laudo, tem muitos uhum. outros serviços. Então, quando a gente entende profundamente as ferramentas da engenharia diagnóstica, a gente vê que tem mais coisas aí por trás, né, dos laudos. Então, a gente pega ali as ferramentas básicas, né? Vistoria, inspeção, auditoria, perícia e consultoria, né? Eu não vou entrar no mérito de falar de cada uma aqui, mas tem muitos serviços vinculados à área da engenharia diagnóstica. Quando a gente fala, então, dessa área, né, da engenharia diagnóstica, um dos serviços que a gente mais presta também é a fiscalização das Uhum. obras que a gente recomenda as soluções. Então, a partir do momento que eu vou lá e recomendo uma solução em um laudo, né, por exemplo, de consultoria ali, que eu dou a solução para aquele caso, vai ter uma obra depois. A minha empresa, especificamente, não é uma empresa executora, mas o condomínio ele vai contratar uma empresa para executar, Uhum. baseada naquilo que eu determinei no laudo. Só que aí tem um baita de um serviço aqui que muita gente não oferece no mercado e que você que está aí do outro lado pode ganhar dinheiro oferecendo esse serviço, que é um serviço de fiscalização. Ou seja, eu estarei ali para fiscalizar a obra de uma empresa que está executando. Aí talvez tem gente que fale assim, ué, mas para quê? Já tem uma empresa que está executando, que teoricamente tem um responsável técnico. Não, é um serviço muito importante a fiscalização. Por quê? A fiscalização é o serviço em que você se torna os olhos técnicos do seu cliente. Eu estou ali para defender os interesses do meu cliente, só que do ponto de vista técnico. Então, por exemplo, o cliente ele está lá e ele contratou uma empresa executora. A empresa executora pode falar que vai usar o material X. E aí ela vai falar para o cliente, ó, vou usar o material X. O cliente é leigo, ele nem sabe. Ele vai falar, tá bom, eu confio aí. Mas será que realmente aquele material X é o melhor material a ser utilizado? Então, numa fiscalização, a Uhum. gente evita muita dor de cabeça para o cliente, né? Então, hoje acaba que boa parte das recomendações que a gente faz, Karine, em laudos, a gente acaba acompanhando depois com as fiscalizações. E é Então, é nesse inteligente, né, sentido. o cliente tomar essa escolha, porque, poxa, você já investiu ali o que investiu para identificar o problema e ter um parecer de como resolver aquilo ali, a parte mais importante, que é a execução, ser feita adequadamente, então é inteligente do cliente escolher que seja feita uma fiscalização também, né? Pois senão, meio que, se não for feito adequadamente, aquele trabalho foi jogado fora. Se o problema continuar, vai ter que ser feita uma outra análise, né? Um outro estudo. Então, não faz sentido, né? Se for parar para calcular friamente. E é isso que muitas Perfeito. vezes é difícil explicar para o síndico, explicar para o cliente, né, final, essa importância, porque muitas vezes só conseguem ver a questão do valor, né, do custo. E infelizmente, ou felizmente, mas infelizmente, resolver manifestações patológicas não é algo barato. Né? Manifestação Não. patológica é algo que vai exigir um estudo, vai exigir alguém capacitado, vai exigir uma execução de alguém capacitado também, não é qualquer execução. Então, se você tem manifestação patológica,
já vai sabendo que não vai ser algo super tranquilo. Pode ser que seja, mas a maioria das vezes não é, né? É pior do que a gente imagina na maioria das vezes. Então, é inteligente a pessoa ter uma fiscalização. Perfeito, até porque a gente está corrigindo um problema e a ideia não é que a gente depois corrija a correção. Não pode errar. A gente está numa fase ali agora de que literalmente o erro ele não é aceitável. A gente não pode errar. Então, tanto a especificação de correção ela tem que ser muito bem feita e o acompanhamento da execução, fiscalização e por aí vai, para não ter erro de novo, né? Então, essa seria a ideia. E para a gente ir começar a ir para o final, tem algumas técnicas simples que a gente poderia elencar para evitar esses problemas de umidade? O que tu costuma? Quando a gente fala sobre técnica simples, depende de onde a gente está impermeabilizando, né? Mas eu daria aqui, né, uma questão importante para a pessoa sempre se atentar aos detalhes, como eu falei, né? Ou seja, a pessoa aprender lá como que eu faço uma impermeabilização de um ralo, né? Como que é o canto da parede, até que altura a impermeabilização tem que subir na vertical para aquele local que eu estou impermeabilizando, né? Então, isso tudo seriam pontos que a gente tem que tomar cuidado. E, claro, escolher o tipo de impermeabilização adequado para cada ambiente. Se é um ambiente de baixa movimentação, se é um ambiente de grande movimentação, se é um ambiente onde eu tenho confinamento de água, como, por exemplo, um reservatório, né? A gente vê muito problema em reservatório, né? Por exemplo, uma dica que eu sempre dou de reservatórios é boa parte das pessoas, falando de reservatórios de concreto, né? No Nordeste o pessoal chama muito de cisternas, mas são os reservatórios, é a mesma coisa. Os reservatórios de concreto armado, tanto superiores quanto inferiores, tá, são locais que precisam ser inspecionados periodicamente, né? Muita gente acaba esquecendo de inspecionar os reservatórios, e a gente vê muito problema em reservatório. E uma dica que eu dou dos reservatórios é a seguinte, né? Claro, além da gente impermeabilizar as paredes e o fundo do reservatório, a grande maioria das pessoas não sabe ou se esquece da importância de impermeabilizar o teto, né? O teto ele é de grande importância, porque apesar do teto não ter contato direto com a água não vai encostar no teto do reservatório. Só que a gente está falando de um ambiente que a água vai estar até uma certa altura e aquele espaço ali que a gente não tem água, aquele reservatório ele vai estar fechado, aquele espaço é altamente úmido. Muito vapor de umidade, e um ambiente fechado, confinado, e com isso a gente vai ter muita condensação nesse teto, que vai trazer problemas também. Então, a gente precisa impermeabilizar o teto e qualquer tipo de impermeabilização é uma impermeabilização que tem que ser resistente à difusão de vapor de água, justamente porque é o vapor de água que vai ser mais crítico. E aí a gente tem, por exemplo, lá as membranas de poliuretano, que são boas soluções para o caso do teto dos reservatórios e por aí vai, né? Então, seria isso, sabe, Karine? Eu acho que os detalhes, eles são muito importantes. Então, é isso. Eu vejo que a construção civil é algo muito artesanal e os detalhes são importantes em todos os aspectos da obra, assim, né? E não seria diferente a questão da impermeabilização. Mas acredito que a impermeabilização é a que mais dá problemas visuais, né? Algo que vai chatear um proprietário, vai chatear um morador ali. Então, por isso que as pessoas percebem mais. Mas tem vários outros problemas que só não são tão visíveis, né? Tão aparentes. Mas prestar atenção nos detalhes realmente é fundamental para toda a execução da edificação. Matheus, eu vou liberar você também quase 1 hora aí de live, conteúdo excelente, sensacional. De novo, estou muito grata por você estar aqui, pela sua disposição, por você ter explicado aqui coisas fantásticas para nós. Acredito que quem assistiu aí vai sair da live muito melhor do que entrou. E é isso, se você quiser encerrar, né, falar alguma coisa para quem está assistindo. Pronto, eu que agradeço o convite, Karine.
é sempre um prazer falar daquilo que a gente gosta e aquilo que a gente vive, né? Então, eu sou suspeito para falar disso, porque eu sempre falo isso, eu sou realmente apaixonado pelo que eu trabalho, né? E hoje eu posso dizer que eu trabalho com aquilo que eu gosto e, poxa, isso não tem preço, né? E para quem está assistindo, então, que talvez não conheça mais desse mundo da patologia, dos laudos técnicos, da engenharia diagnóstica, eu convido, então, a acompanhar um pouquinho do meu trabalho, que diariamente, né, eu tenho conteúdos justamente na ideia sempre de descomplicar a patologia das construções, né? A Uhum. área de patologia, a área dos laudos técnicos é uma área que muita gente tem medo, né? Falta essa confiança e por aí vai, mas é totalmente possível. Da mesma maneira que eu atuo, eu trabalho com isso hoje, né? Quem está aqui assistindo também pode trabalhar com isso, né? Porque é uma área que está aí e que só vai crescer, tá? Eu costumo sempre Uhum. trazer essa frase. Afinal, as construções que já foram feitas ou que estão sendo feitas hoje, elas vão precisar de profissionais qualificados e capacitados para fazer inspeção, para fazer as manutenções, né? E por aí vai. As construções envelhecem, é um processo natural, né? Então a gente precisa fazer inspeção, precisa fazer laudos e não tenha dúvidas que isso só vai crescer. E sobre o assunto que a gente abordou aqui hoje especificamente, né, da umidade, da impermeabilização, né, eu sempre costumo fazer a pergunta: qual é a construção que não tem impermeabilização? Toda construção tem Exatamente. impermeabilização. Então é algo que obrigatoriamente todo arquiteto, todo engenheiro, todo profissional envolvido na área da construção civil vai ter contato direto. E ele precisa entender disso. Tá? Se ele não entender disso, ele está dando um tiro no pé. Então, tem que tirar tempo e não tem jeito, pessoal. Tem que estudar, né? Não tem fórmula mágica, tem que sentar a bunda na cadeira, tem que estudar, tem que se dedicar a entender e não simplesmente aplicar aquilo que os outros dizem que deve ser aplicado. Será que é aquilo mesmo? Então, tem muita gente hoje que escolhe impermeabilização baseado no que o vendedor fala para ela na loja. Beleza, Uhum. o vendedor é orientado ali até tecnicamente para ajudar, mas a chance de dar problema é muito grande. Então, em Não, é que nem a resumo, gente fala acho que é muito, isso. né? A questão de diagnóstico, engenharia diagnóstica, tem que ter uma visão muito holística, né? Algo não é simplesmente olhar uma foto e dizer, o problema é esse. Leve esse produto aqui que a senhora vai resolver o seu problema. Não é assim, né? Que a coisa funciona, né? Então, ele tá capacitado lá para falar sobre o produto, mas ele tem que ter outras informações para poder indicar o material assertivo. Exatamente, exatamente. Mas então, muito obrigado. Várias pessoas aqui elogiaram muito a live, gente. Muito obrigada pela presença de cada um. Uma boa noite. Novamente, Matheus, muito obrigada e até a próxima. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, Karine. Obrigado.